dados como infraestrutura crítica. Dados como infraestrutura crítica, o Brasil na construção da sua soberania digital. Os dados hoje são hoje uma infraestrutura estratégica para o país, a gente já sabe, e esse painel vai discutir, portanto, como a infraestrutura nacional de dados fortalece a soberania digital, que é o grande tema do Fórum RNP deste ano, de 2026, vai tratar de interoperabilidade entre órgãos públicos e a governança da informação. Para moderar esse painel, gostaria de convidar também ao palco o diretor adjunto de serviços digitais da RNP, o Marcelo de Jesus. Vamos aplaudi-lo também. Marcelo, bom painel para você. Então, antes de a gente começar aqui a falar da temática do painel, eu gostaria de convidar meus convidados aqui para o palco, né? Vamos começar convidando o Carlos Eduardo Portela, vulgo Cadu, né, para Brasília, para estar aqui com a gente. Cadu é coordenador geral de estruturação de dados territoriais e ambientais da SGD MGI. Cadu, seja bem-vindo. Também gostaria de convidar o Marcos Moreira, diretor de Infraestrutura Nacional de Dados na Secretaria de Governo Digital no MGI. Seja bem-vindo, Marcos. E para fechar aqui o grupo, gostaria de convidar o Pablo Pontes, coordenador geral de Tecnologia da Informação no INCRA. Bem, vocês me escutam daqui falando assim? Preciso botar o fone não, né? Posso falar assim? Então tá bom. Bem, primeiro, que bom que vocês estão aí, vocês têm os microfones aí, né? Vocês podem ir passando com o microfone, eu fico com um aqui. Carlos Eduardo, posso te chamar de Cadu? Ah, então tá bom. Bem, esse painel ele começa com uma afirmação bastante forte, né? Que fala que infraestrutura, dados são infraestruturas críticas, né? E para pensar em dados, pensar em interoperabilidade, integração, os dados precisam estar organizados, governados, ajustados, identificados. Vocês já imaginem que fazer isso dentro de uma organização já é um desafio. Quando a gente pensa em dados inter-organização, a coisa fica mais complicada ainda. E para isso, vocês vão perceber que esse painel, ele tende a ser um painel didático para todos nós, para nós aqui, painelistas e moderador, quanto para vocês, porque a gente quer falar sobre alguns conceitos que já estão aqui no mercado, no governo, há um bom tempo, mas que geram um pouco de dúvidas, de incerteza, de fato, na hora de utilizar. E essa primeira rodada, a gente vai falar sobre a IND, a Infraestrutura Nacional de Dados. Quantos daqui têm familiaridade com a IND? Tem um grupo aqui, legal, outros não. E para isso a gente tem aqui uma pessoa muito especial que vai falar bastante aqui, vai nos ajudar a entender efetivamente o que é a IND. E aí eu já gostaria de passar a bola para você, Marcos, como diretor de dados, infraestrutura de dados. Conta pra gente, tenta explicar pra gente, talvez de uma maneira mais didática, lúdica, o que é a IND, qual o papel dela, para que ela serve. São dúvidas que talvez a nossa plateia tenha, né? Assim, quando a gente fala infraestrutura nacional, essa palavra infraestrutura, o que é isso? É uma infraestrutura ou tem uma semântica diferente? Enfim, fica à vontade para discorrer sobre o assunto para nós aqui. Tá bom? Obrigado, Marcelo. Bom, boa tarde a todas e todos. Na verdade, o Marcelo está falando que vou poder discorrer, né, com o tempo, mas ele já nos deu 4 minutos, tá? Então eu posso discorrer o tanto que eu quiser por 4 minutos. Não sei se vai passar a apresentação, Marcelo. Eu acho que ela é interessante só em termos de didatismo. Então, quando a gente fala de IND, vamos pensar na parte, na parte formal, né? A gente está falando de um conceito que chama Infraestrutura Nacional de Dados, é o primeiro. Não tem aquele azulzinho? Tá bom, não tem problema.
é um conceito que surgiu em 2024 que fala de um conjunto de normas, arquiteturas, padrões para utilizar para potencializar o uso estratégico de dados. Conceitualmente, o que a gente tem percebido já há 2 anos, conceitualmente a gente consegue declarar isso, mas o que as pessoas muitas vezes têm dificuldade é de operacionalizar. Às vezes fica parecendo uma coisa meio etérea, tá? Principalmente quando você traz outros conceitos que vão ser tratados aqui também, como IPD, como ecossistemas. Então, o que a gente está tentando quer deixar mais claro é o que é o conceito, principalmente pensando no valor. IND, em um resumo, é a máquina de transformar dados. A IND, a gente entende ela não apenas ou principalmente ela entende como essa máquina que está aqui, né, de forma bastante lúdica, em que você tem um dado bruto que entra de um lado e eixos que cada organização vai ter para você poder utilizar melhor os seus dados. E a gente está falando principalmente de 3 categorias de eixos habilitadores, eixos transversais e eixos de aplicação. Então, tem uma outra figura que infelizmente não apareceu aqui, mas depois eu posso disponibilizar também para organização, que é de uma planta, é a planta dessa máquina. Então, porque ela, de certa forma, ela traz muito mais o how to, o como você vai transformar os seus dados. Como você vai pegar um dado bruto, que não tem qualidade, que você não sabe onde está hospedado, que não tem backup, que às vezes não tem segurança, que você não sabe onde ele está, e você vai... o que você tem que fazer com esse dado para você poder gerar? Essa é a pergunta que a IND se propõe a responder. Então, o nosso foco é principalmente esquece a sigla em si e vamos pensar no que ela entrega. E a pergunta que ela quer responder é quais são as capacidades que eu preciso desenvolver para utilizar melhor os meus dados para melhorar a vida das pessoas. É isso que a IND quer responder. E a gente tem trabalhado, e inclusive fazendo diversos ajustes nos nossos materiais de comunicação para deixar claro que o que ela tem que entregar são esses eixos. Então, eixos de habilitadores, como eu falei, você tem que, quando você está tratando do seu dado bruto, você tem que definir um ambiente tecnológico robusto, você tem que catalogar esse dado, classificar, você precisa garantir que ele tenha qualidade, que é um dado que esteja sensível, que é um dado que esteja atual, que esteja completo. Você tem que pensar na privacidade e proteção, quais são os dados que eu posso compartilhar e como, e você tem que desenvolver maneiras e padrões de interoperabilidade. A partir daí você já tem uma evolução enorme para poder começar a utilizar esses dados. E como que você pode utilizar? Então, alguns exemplos, né? A gente faz muito lá na diretoria, com personalidade e proatividade, com personalização, desculpa, e proatividade, para a gente poder entregar melhores serviços para as pessoas. Aí você vai poder utilizar, pensar em ferramentas de inteligência artificial, fazer aplicações geoespaciais, que os meus colegas vão falar aqui, e inclusive desenvolver transparência ativa com dados abertos. Tem um outro que não está aqui, mas também poder desenvolver estudos e pesquisas. Para você fazer tudo isso, você precisa antes ter todo esse trabalho de lapidar o seu dado, de transformar esse dado, esse carbono, esse dado bruto num diamante. E eu acho que é interessante destacar também ali embaixo esses eixos transversais, porque eles estão em todos os momentos. Quando a gente está falando de governança de dados, e isso é extremamente importante, tanto quando a gente está falando de soberania, quando a gente está falando de inteligência artificial, definir papéis e responsabilidades, falar da segurança da informação, dos sistemas e dos dados, isso também está presente em todo o caminho, e da capacitação, não menos importante, a capacitação e cultura de dados. Ou seja, os dados serem pensados como ativo estratégico por toda a organização, não por uma área, não por uma diretoria, não por uma coordenação, e você ativamente trabalhar a sua organização para desenvolver essa cultura de dados, para que toda a organização em si olhe para os dados como ativo estratégico, porque isso não é algo que se faz dentro de uma única instituição. Então, de uma forma resumida, tentando ser o mais didático possível, é isso que a IND quer entregar. Ela se coloca como a máquina de transformar dados e principalmente o manual para você poder construir essa máquina, que vai ser diferente em cada caso. Não é uma coisa estanque. Depois eu vou falar um pouquinho que a IND também entrega plataformas para operacionalizar isso. Então a gente atua de uma certa forma com uma dupla função, tanto por um lado oferecendo o manual, como por outro lado oferecendo ferramentas que vão operacionalizar isso. Então, por exemplo, a gente tem o Catálogo Nacional de Dados, a gente tem o Programa Conecta, a gente tem o Serviço na Ponta, a gente tem a Nuvem 3.0, mas independente de oferecer isso, essas capacidades precisam ser desenvolvidas. Mesmo que a gente não tivesse o Conecta, a gente ainda assim ia ter que pensar em interoperabilidade de alguma forma para poder utilizar melhor os dados. Então, em resumo, é isso que eu traria como conceito da IND. Não, bacana, Marcos.
Aproveitando, né, já que você trouxe toda essa explicação, né, a gente pode dizer que a AND é uma espécie de framework, de base de conhecimento, enfim, e de ferramental para ser utilizado pelos demais órgãos, né? Então, nessa linha, eu queria ouvir um pouquinho, Pablo, sobre o INCRA, se vocês no INCRA já estão utilizando alguns desses conceitos da AND, como que vocês estão, como que você como coordenador geral de tecnologia da informação, como que você olha para a AND e vê a AND apoiando nos processos relacionados a dados no INCRA? Com certeza, Marcelo. Assim, só para dar um panorama, porque talvez o INCRA não seja uma instituição onde as pessoas tenham familiaridade, né? O INCRA é uma autarquia que basicamente lida com mantenedor do Sistema Nacional Rural. Então nós temos informações de todos os imóveis rurais do Brasil, tá? Informação sobre quem é o proprietário, o que ele produz, qual é a dimensão do imóvel, qual é a relação dele com outros imóveis. Além disso, nós também aplicamos uma política pública que tem uma capilaridade muito grande no Brasil, que é a da reforma agrária. Então a gente lida com cidadãos que acessam diretamente políticas públicas onde eles vão estar vinculados à terra de alguma forma, né? Além da reforma agrária, também fazemos regularização fundiária nas glebas da Amazônia. Então, nós temos, assim, há muitos anos, porque o INCRA é uma instituição cinquentenária, informações de imóveis, informações de pessoas e a relação dessas pessoas com os imóveis, tá? Eh, a quantidade de informação que o INCRA gera e sempre gerou, sempre foi um desafio para a instituição, né? Vocês imaginem, antes, né, da digitalização dos serviços públicos, tudo isso era mantido por uma burocracia pesada, carregada, exigia um nível de especialização, né, arquivologístico, é como se fosse um grande cartório o INCRA, né? E o INCRA, na verdade, é um órgão que passou por um processo de mudança dessas informações do suporte físico para o suporte digital, já tem aproximadamente, vai fazer 30 anos que a gente já tem isso. O cadastro, por exemplo, ele passou por um meio que ele já chegou a ser de cartão perfurado e passou a ter fichas e microfichas e finalmente digitalizado num sistema que o SERPRO mantém, já desde o começo dos anos 2000, mais ou menos, o sistema está no SERPRO, tá, com banco de dados. Eh, o interessante é assim, onde é que a AND entra? A partir do momento que o governo vai se digitalizando de uma forma que esses dados eles não são mais uma coisa que pertencem ao INCRA e pertencem à burocracia do INCRA e que só tem uma janelinha pequenininha ali onde o cidadão acessa ali quando é de interesse dele, né. Então a partir do momento que a gente tem que, prestar essas informações desses dados para outros órgãos, dar uma abertura maior desses dados para a população, para as pessoas entenderem como isso está acontecendo, a gente viu que nós mesmos não conseguimos acessar os nossos dados de uma forma eficiente para prestar essas informações, nem para o público em geral, muito menos para dentro do próprio governo, tá? Então, num processo de transformação digital que o INCRA tem passado nos últimos anos, já tem aproximadamente aí uns 4, 5 anos que a gente entrou, né, de fato temos um plano de transformação digital. A infraestrutura nacional de dados, ela serve exatamente como framework que a gente usa para, qualificar nossos dados, né, através de governança de dados. Até 3 anos atrás, o INCRA não tinha uma unidade que cuidava exclusivamente da governança dos seus dados, né. Então isso foi criado dentro da estrutura do INCRA, nós temos pessoas agora que cuidam disso. Dentro da área de TI, a questão dos dados nem existia regimentalmente dentro do INCRA, né. Então era uma hoje em dia, né, não existia uma pessoa responsável por isso. Então nós só temos a governança de dados, como também temos alguém responsável por infraestrutura e ciência de dados, responsável pelo uso de inteligência artificial. Eh, Conseguimos, em cima de alguns sistemas nossos muito precários, acessar os dados de forma a já gerar as APIs. Então o INCRA tem uma série de serviços dentro do Conecta. Então, uma colaboração muito próxima com o MGI, assim, a gente tem conseguido colocar todo esse conjunto de informações que a gente tem dentro dessa máquina da AND, para poder qualificar. Estamos num processo até relativamente avançado disso, tá? Então é muito importante para a gente prestar um serviço de melhor qualidade, não só para o público, como para o próprio governo, como estratégico mesmo para o governo, tá? Excelente, Pablo. Interessante a gente ouvir, né, de uma instituição como a AND pode fortalecer as ações internas e externas do órgão, né?
E eu estou aqui do meu lado com o Cadu, né? Fica à vontade se já quiser dar algum spoiler do programa Ideia Terra Brasil, mas a gente vai falar isso no último bloco. Mas a minha pergunta para você, Cadu, mesmo sendo do MGI, eh, qual é a sua relação com a IND? Como você vê a IND contribuindo para esse ecossistema que seu conhecimento orbita, né? Tenta narrar isso para gente. Bom, acho que o importante é a gente trazer, né, como que a AND ela se relaciona também com o conceito de ecossistema de dados. É um conceito que a gente vem trabalhando muito. Foi criada agora, recentemente, na estrutura administrativa do MGI, uma área que trata de temas territoriais e ambientais. Uma área que tem por missão estruturar o ecossistema de dados ambientais e territoriais. E aí, falando um pouco, né, do problema, a gente tem uma sopa de letras no Brasil, né, que são 9, 10, 12 sistemas que tratam do mesmo objeto e que foram desenvolvidos, cada um pensando no seu propósito e que não se falavam. Então, a gente tem, por exemplo, só no INCRA, aí eu vou falar, não vou dizer todos, né? Só no INCRA a gente tem 2, eu vou falar, começar a sopa de letras, CIGEF e SNCR, cadastro rural e a parte de gestão fundiária. A gente tem o cadastro ambiental rural, a gente tem o cadastro nacional de imóveis rurais, a gente tem o cadastro fiscal de imóveis rurais, e todos eles têm o mesmo objeto, que é o quê? É o imóvel rural. Só que cada um foi criado para cuidar da sua política pública específica. E até então, né, até a gente ter esses eixos habilitadores que estão aqui construídos, né, que estão em operação, a gente não via um caminho de que todos esses sistemas e esses dados eles pertencessem ao mesmo ecossistema, onde um dado pode ser atualizado num sistema de referência e ser percebido no outro sistema, porque o que a gente tem hoje são sistemas que tratam do mesmo objeto com dados que são redundantes e que não batem. Eu costumo fazer a brincadeira que eles são imbatíveis, eles não batem nunca. Então eu tenho um imóvel do Pablo com uma área no sistema do INCRA, outra área no mesmo sistema do INCRA, outra área no cadastro ambiental rural e uma área diferente no cadastro de imóveis fiscais, parte fiscal. Então a gente precisa organizar isso no âmbito de um ecossistema de dados. E o ecossistema de dados, se ele não beber na fonte da infraestrutura nacional de dados, ele não se organiza. E a gente vem trabalhando muito forte com IBAMA, com o INCRA, com o MDA, com o ICMBio, com a FUNAI, com uma série de órgãos, com a SPU, com a turma do Cadastro Ambiental Rural, Serviço Florestal Brasileiro. Trabalhamos com esse time desse ecossistema para que eles possam aplicar os eixos habilitadores da AND nos seus órgãos, para que eles possam trabalhar essas dimensões da governança de dados nos seus órgãos, para que eles possam levar os seus dados para o Catálogo Nacional de Dados, para que eles possam levar os seus dados para o ConectaGov, porque a partir daí a gente consegue botar em prática os eixos de aplicação e montar um ecossistema. Se você puder, rapidamente, botar uma outra figura, exatamente é o que a gente imagina como essa arquitetura. A gente precisa também, a AND ela define muito padrões que a gente tem que estar seguindo. E a gente entende que, do ponto de vista do ecossistema territorial de dados, a gente tem 2 padrões que são fundamentais. Os padrões de cadastro, por essa sigla, LADM, Land Administration Domain Model, que é uma ISO internacional 19152, que regula isso, e o padrão geoespacial, que é da Infraestrutura Nacional de Dados Geoespaciais, de dados espaciais, que está sendo trabalhado pela comissão, pela CONGEL. E aí, isso tem que estar, como a gente pega lá do eixo habilitador, com o ambiente tecnológico, que é uma plataforma federada de dados, onde esses dados vão transitar para a gente trabalhar as dimensões de qualidade, e aí a gente consegue trazer os resultados e os impactos estratégicos para as políticas públicas,
para redução da melhoria de eficiência pública, redução de gastos e para garantir a soberania nacional em torno dos nossos dados territoriais. Então, sem a gente ter esse arcabouço da IND, a gente não tem ecossistema. Então, para vocês começarem a entender que uma coisa está diretamente encadeada à outra, né? A IND, né, Marcos, ela não é uma base de dados, né? Ela não é uma, quando a gente fala de infraestrutura, ela não é aquele banco de dados, a infraestrutura que suporta dados, não. O Marcos explicou muito bem. E sem esse subsídio, a gente não consegue gerar produtos como esses de ecossistemas, que esse é um que está sobre a nossa responsabilidade lá do MGI, mas a gente também tem um da infância, a gente também tem o de endereços, a gente também tem da parte social, enfim, que são outros ecossistemas que têm que beber na mesma fonte, né? Tanto no governo federal e levar isso também para os entes subnacionais. Também é outra missão super importante, né? Para todo mundo estar alinhado e a gente poder seguir de mãos dadas no mesmo caminho, na mesma direção. Senão, cada um puxa para o lado, não adianta estar de mão dada, né? Eu acho que é isso. Excelente, Cadu. Bem, quer complementar, Marcos? Não, posso seguir então. É, vamos continuar aqui então, Cadu, com as sopas de letrinhas, né? A gente já aprendeu um pouquinho sobre IND, né? E agora eu acho que é interessante para o público aqui também entender um pouco sobre IPD. Eu acho que assim, esse é o bloco que a gente vai falar de IPD, né? O que realmente é essa infraestrutura pública digital, o que caracteriza uma aplicação, um sistema, um produto a se tornar um IPD. E certamente você vai ter muito para explicar para a gente aí, Marco, sobre o IPD. E a gente faz essa rodada novamente, ouvindo um pouco o INCRA e também aqui o Cadu pelo MGI. Fica à vontade. Obrigado, Marcelo. Bom, IPD é mais fácil. Acho que IPD as pessoas têm mais familiaridade. A questão é que os dois conceitos ganharam muita força em momentos muito próximos. E a gente teve, desde o início, essa dificuldade de, cara, a gente vai ter problema com esses nomes. Eu lembro que houve essa discussão na secretaria em alguns momentos. A gente vai ter problema com esses nomes. Mas, enfim, se concretizou e a gente está tentando deixar mais clara essa diferenciação. É por isso que a gente tem focado menos no nome em si e mais no valor e quais são as suas características. Porque senão você quer entender IND e entender IPD, gente, eu lido com isso todo dia. Eu demorei um tempo para poder conseguir diferenciar com muita tranquilidade. Agora, se você entende que IND, a máquina de transformar dados, é um manual para como você transformar o seu dado para poder aplicar em plataformas, em ecossistemas, em melhores serviços, pronto, ela tem uma função muito própria. E um ponto, reforçando algo que o Cadu trouxe, uma função muito importante da IND, vocês veem que os eixos, assim, não tem nada de super inovador, ninguém está inventando a roda ali. Acho que um grande valor que ela gera é o conhecimento compartilhado. É todo mundo olhar para aquilo e entender, bom, eu preciso dessas características para poder melhorar meu dado. Porque dependendo do seu background, você vai achar que, bom, para eu deixar o dado bom, eu só preciso de compartilhar. Se para deixar o dado bom, eu só preciso da qualidade, ou só preciso de governança. A ideia da NDE é conseguir trazer esse framework completo do que você precisa fazer. E uma comparação que a gente faz com infraestrutura de transporte, por exemplo, é que não é só a estrada, não é só o carro, mas ela inclui as regras de sinalização, velocidade, e o ponto importante é que tem que ser um conhecimento compartilhado. Todo mundo tem que saber o que significa aqueles 50 quilômetros por hora, todo mundo tem que saber o que significa aquele sinal. Então esse é que é um grande valor dele. E aí tô retomando a questão da IND para poder diferenciar com o IPD, porque IPD é outra coisa. Não tem nada a ver com isso. IPD é uma plataforma, uma solução que tem algumas características. É uma solução que é oferecida por N órgãos, mas ela se torna uma IPD por ter algumas características, principalmente, eu não vou esgotá-las, mas quando a gente está falando de escala, de impacto social, é uma ferramenta de governo, né, ou de certa forma muito apoiada na sua implantação pelo governo, mas que pode ser utilizada por outros entes. Então ela sempre vai ter, geralmente vai ter padrões abertos, vai ter essa característica de poder ser utilizada. Então ela serve como base para outras soluções. E aí boas referências são o Pix, que ela é uma solução de pagamento que vai poder ser acoplada com diversas outras. O Conecta GovBR, que é uma solução de interoperabilidade que vai servir de base para N soluções, para N serviços que são oferecidos, inclusive aqui para o ecossistema territorial. Então a IPD ela é um tipo de solução tecnológica que tem determinadas características. Então quando ela ganha essa característica, você bota ali um tagzinho, isso aqui é uma IPD.
E esse é um processo evolutivo. Então, vou dar um exemplo. Catálogo Nacional de Dados, também está lá na diretoria. A gente não considera uma IPD hoje. Ele não tem as características de escala que são necessárias. Ele ainda não tem uma padronização que permita uma interoperabilidade massiva, mas a gente acha que ele vai chegar nisso. A gente acha que a evolução do Catálogo Nacional de Dados é se tornar uma IPD. E aí ele vai ganhar uma tagzinha quando ele ganhar essas outras características. Isso acontece em outros casos. Caixa postal também é uma ferramenta que a gente está começando a reconhecer como IPD de comunicação, porque ela começa a agregar esse tipo de característica. Então, são dois conceitos bem diferentes, tem um pouco de confusão por causa das siglas, mas quando você entende o valor e o que a conceitua, fica mais fácil de diferenciá-los. Bacana. E você, Pablo, lá no INCRA, né, você já falou bastante aí sobre, eh, como que a IND pode facilitar o trabalho do INCRA, mas vocês já têm alguma aplicação, algo que vocês olham assim: "Olha, isso daqui tem uma vocação para se tornar um IPD", ou se vocês já têm alguma coisa publicada que a gente poderia caracterizar com IPD, só para trazer de maneira mais concreta aqui para o público? Então, Marcelo, assim, eu não diria que nós temos nada que possa ser categorizado como IPD, porque se a gente for pensar nas IPDs, né, hoje em dia, o Pix, o sistema GovBR, ele realmente ele tem umas características assim que não é porque eu tenho um conjunto de dados massivo, um sistema que opera ele, que é o caso do cadastro de terras nosso, SNCR, que ele tem as características do IPD, mas dentro desse processo nosso de transformação digital, aonde a IND né, o motor ali, é a máquina que a gente pretende processar nossas políticas públicas, a gente quer qualificar esse cadastro para que ele seja um IPD e eu vou explicar um pouquinho por quê, né. Atualmente, como o Cadu próprio já falou, o próprio INCRA tem mais de um cadastro que lida com terras no Brasil, né. Então, assim, se você for pensar que, né, a superfície territorial rural do Brasil é 90 e tantos por cento do território, você vê a dimensão disso. Nós estamos num processo lá de desenvolvimento de um novo sistema de cadastro, tá, atualmente a gente chama de CTR, o Cadastro Territorial Rural, que ele vai unificar os 2 cadastros do INCRA e vai unificar com a LADM, que o Cadu falou, com o modelo ISO da LADM, esse cadastro. Isso a gente já visa, né, então a gente conscientemente já está no processo de transformação desses cadastros para que ele assuma essa característica de uma infraestrutura pública digital. Porque a gente quer não só pela abrangência dele, mas também porque a gente pretende que essa infraestrutura, os outros órgãos se vinculem a ela também. Então toda a política pública que lida com terra de alguma forma vai consumir os dados dessa infraestrutura. Então ela é realmente estruturante, inclusive assim, a gente vai desvincular de uma certa forma a base de dados do sistema. Então a mesma base de dados vai ser operada por outros órgãos, eles não precisam usar o mesmo sistema, eles vão ter provavelmente uma API ou qualquer outra forma de interoperabilidade que permita que um conjunto de órgãos públicos operem aquela base de dados, né, podendo prestar esse qualquer serviço relacionado a um imóvel rural, seja transferir um imóvel rural, vender ele. Um exemplo clássico que eu dou, que é o nosso sonho futuro, eu poderia dizer, por exemplo, que a Carteira Nacional de Habilitação hoje em dia já está bem num nível IPD. Você pode pegar o aplicativo da CNH Digital e pode vender seu carro sem precisar ir no cartório, assinar e reconhecer firma. Você pega ali, clica, o cara está ali do seu lado e você faz o negócio. Então a gente se inspira muito nesse modelo também, por exemplo. Um exemplo só de um serviço que o CTR vai poder prestar. Quando você for vender um imóvel rural, se alguém aqui tem um imóvel rural sabe as complicações, é parecido com o imóvel urbano também. Você vender, o cara vai poder eventualmente vender fazendo isso, porque na verdade a Receita Federal vai verificar as informações ali da venda, né? Os cartórios também vão ser informados daquela venda ali imediatamente. Os órgãos ambientais vão estar verificando aquilo ali ao mesmo tempo. Então, todo aquele conjunto de operações que vários órgãos públicos tinham que fazer vão operar em cima da mesma infraestrutura pública digital. Esse aqui é o nosso projeto no INCRA de futuro aí, de transformação digital. Bacana, Pablo. Cadu, para você também, eu acho que a gente pode eu vou fazer uma pergunta, para você sobre IPD, mas eu acho que você já pode mergulhar para o nosso terceiro bloco, que a gente vai falar sobre o Ideia Terra Brasil, sobre o programa Ideia Terra Brasil. Queria te ouvir sobre o valor, obviamente, da IND para o programa Ideia Terra Brasil, pra você explicar para
a audiência o que é, mas que você discorresse também sobre a possibilidade do programa Ideia Terra Brasil criar um IPD temático, né. Eu acho que essa é um desejo estratégico, né, da criação de um IPD de dados territoriais, uma visão futura, obviamente, né, estamos na primeira infância aí do programa, mas conta para o público sobre o programa e se quiser mergulhar um pouco nessa direção, fica à vontade, e os demais também. Vamos lá. Bom, gente, o programa Ideia Terra Brasil é um programa que foi constituído no âmbito do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, tá, com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Ele é executado pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, então a RNP é a executora, né, e tem o MGI como o demandante estratégico desse programa, mas com uma articulação, institucional muito forte. Ele é um programa constituído de 8 subprojetos ou 8 projetos. Então a gente tem aí envolvidos o INPE, com a parte de observação da Terra e os produtos, né, de sensoramento remoto, de imagem de satélite. A gente tem o Cadastro Ambiental Rural, né, também envolvidos. A gente tem o INCRA e o Ministério do Desenvolvimento Agrário também nesse projeto. A gente tem a Secretaria de Patrimônio da União, também envolvida, né, em todo esse programa, e mais a SGD com mais 2 projetos específicos. E a ideia, efetivamente, é criar esse ecossistema digital territorial. São 8 projetos que eles acabam se conversando entre si. Os projetos do INPE vão tratar muito da parte de observação da terra, né, da melhoria dos produtos do INPE para detecção de desmatamento, para a parte de sensoramento remoto, de classificação de uso da terra, né, do cadastro ambiental rural, de trazer, né, qualificação desses dados para que isso possa, e tudo obrigatoriamente com inteligência artificial. Estamos no âmbito do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. Então ela é o pano de fundo de tudo que eu estou falando aqui. Então, modelos de linguagem natural para definição de priorizações de cadastros para análise dentro do CAR, né? No INCRA, né, a gente quer acabar um pouco com o sofrimento do técnico do INCRA, que muitas vezes no Sistema Nacional de Cadastro Rural, ele tem que ler uma matrícula do registro de imóvel. Ou a matrícula do nosso imóvel é uma matrícula de uma página. Se for a matrícula de uma usina de cana, é uma matrícula de 100 páginas. E ele tem que comparar 100 páginas com a declaração do produtor rural para saber se as duas coisas batem. Você imagina, né, o quanto que isso demora e o quanto que visão computacional associada à inteligência artificial não pode estar apoiando os técnicos nessa tomada de decisão. Além disso, a gente também tem a parte, né, com o INCRA, do acervo, né? A gente teve titulações, né, áreas que foram destinadas na Amazônia na década de 70 e 80, que o INCRA não tem hoje ainda, né, de maneira completa, seu banco de dados geoespacial. Então, por que não também, né, por um processo de digitalização e leitura desses documentos digitais, transformar isso em mapa e levar isso para um banco de dados geoespacial com inteligência artificial apoiando todo esse processo? Né, na parte também do patrimônio da União, a definição das áreas críticas de patrimônio da União, com a ajuda de inteligência artificial, detecção de ocupações irregulares em áreas da União, transformação disso em dados para a melhoria de políticas públicas também está dentro do programa. E a parte da integração de dados, né, que está conosco lá sob a nossa coordenação, quer pegar todos esses sistemas que a gente tem, né, e colocar num fluxo de atualização automatizada do dado do imóvel rural, né, com definições de precedência entre dados, com definições de dados de referência que vão alimentar, né, isso. E um último projeto, né, dentro do programa, que é o hub, onde isso tudo se conecta para dar a comunicação com o cidadão por uma aplicação que o MGI recém lançou, que chama Meu Imóvel Rural, que já tem essa vocação, que já se comunica com o produtor rural hoje, mas que a gente quer, por exemplo, produtor rural, porque muitas vezes a gente vai depender deles para melhorar o dado. Sabe, inevitável isso, porque o dado ele que declarou. Então,
O que a gente pode fazer, né? Utilizar a inteligência artificial, e já estamos fazendo, né, Gilson? A gente já está aí nessa luta. Estamos aí com inteligência artificial, né, rodando por trás aí, né, de todos esses conjuntos de dados para definir a metodologia em que a gente vai definir o dado de referência. E o que não for dado de referência é inconsistência. E o que for inconsistência, eu tenho que comunicar isso ao produtor, dizendo: seu dado, esse dado está inconsistente no seu cadastro, esse dado está inconsistente no seu cadastro, e aquele. Para melhorar, você precisa fazer isso, isso e isso. E o sonho, né, o cálice sagrado, que é inteligência artificial nesse back-end aí, né, podendo fazer alteração cadastral de ofício. Ou seja, identificamos tais inconsistências no seu cadastro. Você permite que a gente altere para você nos cadastros de origem? Permito. Ela varre os cadastros e vai pegando os dados de referência e vai, né, melhorando a qualidade dos dados em todos esses sistemas sem que o produtor rural precise ter ação dele. Então, assim, a gente tem um sonho, né? E a gente vai chegar lá. E o Ideia Terra Brasil, né, por todos esse conjunto, né, de projetos, né, que eu acabei de falar de maneira muito resumida, né, ele é um programa complexo, né, que trabalha com um ecossistema super complexo, que é o territorial e ambiental, né. Mas o que a gente tem como diretriz é que o produto de dados ou os produtos gerados nesse programa, ele constituam, né, por si só, uma infraestrutura pública digital para o tema territorial e ambiental, onde, por exemplo, o cadastro territorial que o Pablo trouxe é elemento basilar, é pedra fundamental para isso, né? Mas que a gente possa estar, né, através dessa infraestrutura pública digital, abastecendo diversas políticas públicas. Políticas públicas de combate a desmatamento, de regularização fundiária, de crédito rural, né, porque acho que a função da infraestrutura pública digital também é estar abastecendo, né, diversas políticas públicas com dados confiáveis, né? Então é um encanamento onde diversos dados confiáveis, de qualidade, vão estar abastecendo inúmeras políticas públicas. A gente entende que o programa Ideia Terra Brasil, Marcelo, ele materializa isso, né? Ele é o nosso braço, ele é a nossa cabeça pensante, né? Ele é o nosso braço técnico e operacional. E para isso, só para fechar, a gente tem o projeto Zero, que a gente chama, que é o fundacional, né? Onde a gente vem fazendo uma série de diagnósticos, de benchmarkings de IPDs em nível mundial, né? O que tem de IPD já aplicada ao territorial e ambiental? De bens públicos digitais, né, que a gente também não trouxe esse conceito aqui também, né, que são aplicações de código aberto, livres, onde podem ser replicadas em qualquer estado, país, pela sociedade civil, universidade. Então, a gente também fez um benchmarking com isso para não começar do zero, né? Se eu for começar uma aplicação e eu já tenho uma aplicação, né, de código aberto que pode me ajudar, por que não começar por ela? E também do framework, né, que a gente tem que ter, né, dessa, tanto da interoperabilidade, mas também da arquitetura dessa infraestrutura pública digital, né? A gente aí, assim, estou com o time da RNP que a gente se vê quase todo dia aqui, né, nesse processo, e aí, assim, que acho que cabe um agradecimento público aqui à RNP, o esforço de vocês para transformar esse processo de infraestrutura pública digital em realidade, em algo que, no final das contas, gente, a gente não vai medir isso pelo número de servidores, pelos gigabytes, pelas APIs. A gente vai medir isso pela dignidade que isso entregou ao cidadão, pelo que isso entrega para o cidadão. Eu acho que essa é a grande entrega que a gente tem do Ideia Terra Brasil. É o que a gente pode oferecer para melhorar a vida desse cidadão, porque aqui a gente está falando muito do rural brasileiro, né, que é um rural ainda que precisa de um olhar com muito carinho, né? Então, melhorando a dignidade do cidadão é onde a gente vai medir, né, o sucesso desse programa. Ótimo. Cadu, fantástica a iniciativa e só queria complementar essa visão de entrega do programa Ideia Terra Brasil como IPD e a ideia de IPDs como um todo, ela tem conseguido para a gente dar uma escala na oferta de serviços que a gente realmente não conseguia fazer antes. Pensar só assim, por exemplo, no GovBR hoje, que a gente está alcançando 180 milhões de contas,
a ideia de você ter uma conta única, isso, e a ideia de você ter, por exemplo, uma carteira de identidade nacional, isso é uma fundação que ele traz muitas e muitas e muitas portas, e eu acho que a mesma coisa acontece com a ideia Terra Brasil. E o interessante é que quando você começa a oferecer plataformas nessa lógica de PD, essa reutilização ela só aumenta o potencial. Então, por exemplo, a ideia Terra Brasil, ele pode se conectar com o IPD de identificação, porque você precisa identificar o produtor rural. Ele se conecta com a IPD de interoperabilidade para você poder entregar conjuntos de dados específicos para outras ferramentas e para outras plataformas. E isso começa até a gerar, pode gerar, né, potencialmente, diversos benefícios para o setor privado mesmo. Você cruzar isso com, por exemplo, dados de IoT que falam da qualidade do solo de determinadas e que são geolocalizados e que vão estar cruzados com as propriedades, cruzar com dados, por exemplo, se essa tua propriedade ela utiliza, por exemplo, ela utiliza fertilizantes orgânicos ou não, você pode inclusive fazer mudanças em lógica de preço, né, e apoiar o produtor rural de uma forma muito mais automatizada e que acaba diminuindo o custo para ele, porque você consegue oferecer muitas das plataformas que ele vai precisar, ou muitas das soluções que ele vai precisar contratar para poder, por exemplo, provar que que o solo dele tem determinada qualidade, que ele utiliza produtos orgânicos. Você já começa a oferecer isso como infraestrutura para ser, inclusive, consumida pelo setor privado, para ele poder ter um aplicativo que automaticamente já consegue conectar identidade, interoperabilidade, geolocalização, precisa pagar alguma coisa, conecta com o Pix também, então você tem um ganho de escala que era inimaginável há 10, 15 anos atrás. Bacana, pessoal. Tem um aspecto bastante interessante, dois aspectos bastante interessantes no programa Ideia Terra Brasil. Um, que a gente parte de uma premissa que a gente não vai reinventar a roda. A gente parte de uma premissa que os dados estão lá. Eu não estou falando não necessariamente de qualidade. Qualidade, obviamente, a gente já passa por um funil de qualidade para ajustar. Mas o programa ele não visa a construção de um outro sistema. E já tem muitos sistemas legados. E a outra coisa que é bem interessante, o programa ele já nasce com essa declaração de que queremos construir um IPD temático, né, de dados territoriais. São duas características interessantes que eu queria jogar uma pergunta para vocês aqui, né? Quando eu volto aqui para essa figura, deixa eu ver se eu consigo aqui. Vamos lá. Eu não estou conseguindo passar o slide. Mas tudo bem. Vamos voltar a pensar visualmente na figura que você apresentou, e ali todas aquelas características da IND, como que fica na prática, Marco? Tô direcionando para o Marco, mas o Cadu e o Pablo fiquem à vontade. Um monte de sistema legado. Quando a gente está falando de construção de um novo produto, a gente pode pegar a IND como referência. Vamos começar agora aqui uma estrutura seguindo essa boa prática. E quando o sistema é legado? Como que esse sistema legado ele já pode se aproveitar? Obrigado, Cadu. Como que esse sistema legado ou estes sistemas legados pode se aproveitar da IND? Como, por exemplo, é o caso do Ideia Terra Brasil, a gente fala muito de interoperabilidade. Como que isso se encaixa na tua visão ou na visão de vocês com a IND? Ou seja, um produto vivo, ele vai ser evoluído na visão de dados. E para finalizar minha pergunta, que é a segunda, ainda no contexto do IPD, o Ideia Terra Brasil ele já está partindo de uma declaração, seremos um IPD. Mas acontece também na experiência de vocês uma geração de IPD de uma maneira orgânica, ou seja, um produto que começou dentro de um órgão e aí a gente começa a observar que ele tem potencial e características de gerar valor público, como você falou, e escala. Se a gente pode pensar que um produto interessante para o público geral de uma instituição qualquer, ele tem uma vocação também de virar um IPD ao longo do tempo de uma maneira orgânica. Enfim, não sei se eu confundi muito vocês com essas duas perguntas, mas fiquem à vontade. Tentar ser bem breve. Acho que em relação
a lidar com sistemas legados, um ponto importante da IND é que a IND ela está rodando dentro do sistema legado, como eu coloquei assim, como conceito, como códex, no sentido de que esse sistema legado ele precisa pensar na governança de dados, na catalogação, na qualidade. O que ele muitas vezes não vai conseguir fazer é uma interoperabilidade direto com um outro sistema. Aí você tem que ir para alternativas, né, de criar barramentos, e aí por isso é tão importante a questão de padrões. Então, você definir um padrão de interoperabilidade vai ajudar muito nesse processo. Você provavelmente vai ter que construir camadas intermediárias para falar, olha, esse teu dado, e isso eu acho que o Cadu e o Pablo devem viver muito quando você está mencionando que vocês têm, às vezes, dezenas de sistemas que estão em padrões diferentes. Para você poder consolidar isso, você vai ter que definir um padrão mínimo, que precisa ser completo, mas um padrão mínimo desses dados e falar, sistema tal, eu preciso receber os dados dessa forma, sistema tal, preciso receber os dados dessa forma. Então você cria uma camada intermediária, e a gente tem alguns casos até de ministérios já fazendo isso, quando você tem que pegar dados de sistemas legados, por exemplo, lá na saúde municipal, estadual, e acho que a educação deve ser semelhante também quando você está tratando de sistemas diferentes que têm estruturas de dados diferentes. Então você vai ter que necessariamente criar uma camada intermediária para poder gerar esse valor. Aí um ponto muito, muito, muito importante é que você tem que pensar isso de antemão, a priori. Não dá para você falar assim, me manda o que você tem para eu ver o que dá para fazer, né? Você até pode fazer isso assim numa pequena escala para entender como é que tá a bagunça, né? Mas você tem que saber o que você quer, você tem que entender o teu negócio primeiro, né? O que é mínimo necessário. E aí eu acho que uma coisa prudente é você trabalhar com realmente o mínimo necessário, principalmente quando você está falando de muitos sistemas legados diferentes. Aí é aquela coisa, né? O ótimo é inimigo do bom. Você querer, eu vou definir aqui 20 conjuntos de dados necessários que eu preciso padronizar de sistemas diferentes. E às vezes você já está se preparando para uma falha. Então é importante também pensar numa lógica mais minimalista, dependendo que esteja adequada à complexidade da integração que você vai precisar fazer. E aí, em relação à IPD, é natural que sim. Acho que, como eu falei, né, a IPD ela acaba sendo, a infraestrutura pública digital, ela acaba sendo um tag, até porque o conceito ele é relativamente novo também, né? Surgiu lá no G20, a Índia trouxe principalmente com muita força há alguns anos atrás. Quando a gente lançou o Conecta, a gente não falava Conecta é uma IPD, não. Conecta surgiu antes do conceito, pelo menos de chegar ao conceito de IPD. Caixa postal, a mesma coisa. Quando você vai vendo que ela tem características, como eu expliquei, de padrões abertos, de conseguir ser reutilizada, de escala, de impacto social, você vai vendo, bom, isso aqui pode ser declarado realmente como uma IPD. E o interessante é porque isso realmente acaba potencializando os usos. Você dá uma lupa maior para outras instituições saberem, opa, eu posso utilizar o GovBR para oferecer uma solução, eu posso utilizar o IDEA Terra Brasil para oferecer uma solução. Ela acaba servindo como uma lupa, você não vai fazer isso só com IPDs declarados, você pode fazer com um sistema que existe ali que pode ser reutilizado também. Mas o fato de se caracterizar como uma IPD acaba, acho que, facilitando esse tipo de integração. Então, Marcelo, eu estava aqui ouvindo, né, a Marcos falando, sua provocação aí também, eu pensei numa coisa assim, na verdade, olha que interessante, eu sou da área agrária, né, eu sou engenheiro florestal, né, trabalho com terra por causa disso, né, engenheiros florestais costumam trabalhar com grandes extensões de terra, né, mas a gente acaba estudando ecologia, né, e como a gente está falando do ecossistema, os ecossistemas, os componentes do ecossistema, isso é conhecido desde os anos 70, eles têm um processo que a gente chama de coevolução. Então eles evoluem juntos, né? Existem mecanismos da natureza com que faz que num momento onde está em uma catástrofe ambiental e de repente erupção do vulcão, você perdeu um monte de árvore, um monte de espécies, as espécies mutam por causa da resiliência do ambiente, isso são os mecanismos de um ecossistema. Então, quando a gente traz para o nosso ecossistema territorial aqui, de dados territoriais, na verdade, é a mesma coisa que acontece com a gente. Existe uma coevolução de todos esses sistemas, todos esses dados cadastrais. São organizações tão separadas, mas que elas, né, os mecanismos que nós temos, os instrumentos que nós usamos, coevoluem. E, na verdade, o que acontece? A evolução é no sentido de ir para uma IPD. E a IND é o mecanismo que permite essa coevolução. Então, todos aqueles eixos fundamentais ali de uma infraestrutura nacional de dados, né, eles são os mecanismos que as instituições, olhando para aquilo, elas conseguem se conectar e coevoluir para uma condição de você ter uma infraestrutura pública digital. E aí, puxando para o lado
do Ideia Terra Brasil é isso, a inteligência artificial é um dos eixos fundamentais ali da AND, né? A gente está falando aqui de uma massa de dados enorme, enorme, inclusive 4D, porque temporal também, né? Então a gente também está tratando de temporal. Então não tem como a gente promover essa evolução sem o trabalho da Terra Brasil. É fundamental para a gente conseguir, por exemplo, criar todas as relações. A gente não conseguiria pegar, me dá um exemplinho dos seus dados aqui, como o Marcos falou aqui, vamos tentar entender isso aqui. Não é possível. Quer dizer, é possível fazer, mas a aceleração dessa evolução que a gente vai ter usando, né, o framework da AND e o projeto, né, projeto Ideia Terra Brasil fazendo isso, assim, é uma coisa, é isso, é o que a gente tem visto, assim, é uma evolução exponencial da qualificação desses dados e da integração deles, assim. Então essa era o que eu trouxe aqui da nossa conversa. Excelente, Pablo, excelente. Sou carioca, né? Não posso falar nada não, né? Tem um niteroense aqui do meu lado também, enfim. Estamos chegando ao fim aqui do nosso painel, ainda temos um tempinho, nosso papo tá bom, tá agradável aqui, mas eu queria estender o nosso papo para a plateia, né? E aí eu queria saber se alguém que está nos ouvindo tem perguntas em relação ao que a gente debateu aqui. Fique à vontade de chegar até o microfone e perguntar. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Não? Nenhuma pergunta? Então eu vou seguir aqui com mais uma aqui pro grupo, mais uma provocação aqui para a gente encerrar aqui com chave de ouro. Eu queria que cada um de vocês deixasse assim, se vocês pudessem deixar um recado, uma missão para quem está nos ouvindo aqui, nos assistindo, né, sobre dados, né? Qual a visão de futuro de vocês em relação aos dados, em termos de governança de dados, em termos de interoperabilidade, em termos de qualidade de dados, ainda mais na era da IA, né, onde se fala muito em inteligência artificial, mas inteligência artificial, talvez de uma maneira genérica, se aplique muito bem a vários cases, mas quando a gente quer usar para algo específico do nosso negócio, a qualidade de dados é algo fundamental, né? Então eu queria que vocês deixassem um recado aí para a plateia em relação a qualidade, interoperabilidade, governança, o que vocês destacariam como um fator de observação para o futuro? Bom, acho que a primeira coisa que eu falo é o seguinte: tenham fé. E assim, é um tema que não tem mais volta, gente. E a gente vem acompanhando isso no âmbito do governo federal. A gente, por exemplo, tem hoje dentro da SGD uma diretoria que trabalha especificamente com a parte geral, da parte assim, de dados de maneira ampla. Então a gente tem inúmeras iniciativas que estão no rol, por exemplo, da diretoria que o Marcos está à frente. E é um trabalho que a gente vem vendo, tá? Quando a gente fala assim de governança de dados, ano após ano, isso vai conquistando mentes e corações. E é fundamental que se conquiste, porque o dado, ele é um dos maiores ativos que a gente tem. É um dos maiores ativos. E o Brasil, gente, assim, a quantidade de dados que a gente produz, as instituições federais, estaduais, até nos próprios municípios, é monstruosa. É uma riqueza. Só que ela está dispersa, ela está sem estar governada. Quem é o governador desses dados? Então, eu acho que é um caminho que é muito importante, quando o governo federal ele já sinaliza isso, que há uma prioridade para se tratar a questão dos dados. E muitos órgãos, como por exemplo o próprio INCRA, declarou aqui agora, o INCRA, a gente vai conhecendo, e no Ideia Terra Brasil a gente vem fazendo diagnósticos com muitos da parte de iniciativas de sistemas de dados, enfim. Gente, assim, instituições como o IBAMA, são dezenas de sistemas dentro da mesma instituição. O INCRA, da mesma forma, dezenas de sistemas dentro, e eu estou falando de uma, duas. Tá? Então, você ter um processo institucionalizado de governança de dados,
é a base. E ela está aqui, ó, como eixo transversal. Né? E todos os eixos habilitadores, eles se encaixam dentro das dimensões de governança de dados. Né? Então, eu acho que esse é um processo que ele começou, que os órgãos, muitos já acordaram, como o INCRA, que está aqui com a gente, né? E outros estão despertando, e uns já avançaram. Processo de avaliação de maturidade de dados, de definição de estratégia de governança de dados, e até de formulação de política de governança de dados. A gente tem agora o Cadastro Ambiental Rural como uma política de governança de dados, prestes a sair do forno, alguma coisa nesse sentido. Construída, tá, de maneira conjunta. E não é algo fácil governar dados, principalmente se já é difícil dentro das nossas instituições. Ele é muito mais complexo quando se juntam 4, 5, 6, 8, 10 instituições dentro de um ecossistema para governar. Por isso que eu falo, tenham fé. Né? A gente vem trabalhando bastante, a gente conta muito com o apoio, tá, das universidades, né, de toda essa rede aí que a gente tem, que eu estou aprendendo cada vez mais a conhecer, né, a rede de ensino, de pesquisa. Eu acho que vocês são fundamentais do nosso lado nesse processo, porque também, muitas vezes, isso é um processo de inovação. Tá? Acho que eu já acabei falando demais, esgotando o tempo, vou deixar um tempo aqui para o... Vou tentar ser bem rápido aqui com uma anedota. Acho que assim, existem dois grupos no governo, pelo menos, dois grandes grupos de instituições, aquelas que já gastaram mal com IA e aquelas que ainda vão gastar, mas isso é meio inevitável. E aí a anedota, na verdade, que eu vou contar é uma questão mais pessoal, mas foi anteontem, fazendo pesquisa para comprar uma mala nova, porque eu vou viajar, e aí utilizando inteligência artificial, utilizando o Claude, Sonnet 5.0, nível de raciocínio alto. Então assim, a gente está falando de qualquer coisinha, fazendo pesquisa, né, sobre mala, e em um momento, aquela coisa, a conversa vai, e em um momento surgiu uma informação tão absurda que eu falei, não, isso está errado, eu sei que está errado porque eu vi que estava errado. No própria conversa, ele já tinha me dado outra informação. Aí ele falou, desculpa, tem que corrigir uma informação anterior. Eu falei, pô, mas a informação anterior estava certa. Aí eu fui lá conferir no site, né, hoje em dia fazendo uma coisa que ninguém faz, deixa eu checar se está certo mesmo. E eu falei, não, eu respondi, essa informação não está certa. Ele, me desculpe, você tem razão, eu me confundi aqui, mas é porque dentro do site tinha um local de especificações que estava dando uma informação e tinha uma outra parte de descrição que foi colada, e ele até falou isso, provavelmente esse template foi colado de outra mala, e eu me confundi porque eu peguei o template. Então, sim, no mesmo site tinha duas informações, uma hora ele me deu a informação certa, uma hora ele me deu a informação errada. Isso a IA não vai pegar. E por que eu estou falando disso? Porque aqui a gente está exemplificando qualidade de dados. A governança de dados para falar quem que vai ser o responsável para cuidar da qualidade desse banco de dados, quem vai ser o responsável para catalogar. Então, eu acho que um ponto que eu iria reforçar, que nem você falou, a governança de dados e interoperabilidade são inevitáveis. Eu acho que a gente deveria estar mais rápido nisso, principalmente quando a gente fala de governança de dados, mas eu acho que elas são inevitáveis e elas precisam realmente assumir dentro da instituição isso ser visto como algo estratégico, não como algo de uma área específica que não tem acesso à área de negócio, alta gestão. Então, acho que esse é o caminho para onde a gente vai. E o bom é que isso é inevitável, de uma forma ou de outra. E porque a gente esperou o tempo, vou ser bem rápido aqui, vou puxar a sardinha, né, do que o Marcos falou. Eu acho que a questão nossa, tudo isso que a gente está falando, ela tá assim, ela é inevitável, ela se impõe a gente, ela está no espírito dos tempos. A cultura de dados, a instituição que não conseguir entender isso e se colocar dentro do espírito das coisas atuais, ela corre o risco de ser extinta, de ser absorvida por outra instituição, né? Porque isso se impõe a gente, não é uma opção do gestor público hoje em dia seguir esses parâmetros, isso que a gente tem falado aqui agora. Essa é a minha mensagem. Legal, gente, muito obrigado pelo tempo de vocês, obrigado à plateia também por nos ouvir, e vamos para a próxima sessão. Um abraço a todos.